Você já pensou em ter a oportunidade de estar aqui dentro da sede do iFood, junto com mais algumas dezenas de donos de delivery e restaurante, assim como você, e terem a oportunidade de juntos construírem uma plataforma melhor? Pois bem, esse daí é um trabalho, uma missão do Fórum de Restaurantes, que foi criado aqui pelo iFood em parceria com os parceiros para poder promover sempre uma melhoria contínua. E se eu te dissesse que em breve você tem a oportunidade de também participar? Fique até o final do programa, porque hoje a gente vai falar sobre isso e para isso eu não vou falar sozinho. Eu sou João Barcelos, especialista em delivery, e esse é mais um programa Conta aí, João. No Conta aí, João de hoje, eu não estou sozinho, eu trouxe um membro do atual time do Fórum de Restaurantes e que vai contar para vocês um pouquinho mais sobre o que é o Fórum, quais são os compromissos de melhoria contínua, quais são as ações que o iFood tem promovido e como é que você também pode participar. Para esse bate-papo, eu trouxe ele, que é dono de uma das pastelarias que mais vendem aqui em São Paulo. Ele hoje ajuda muito dono de restaurante vender mais também. É ele, André Takeda, mais conhecido como Takeda. Tudo bem? Prazerzaço estar aqui, João. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre o fórum hoje. Muito bom. Takeda, que também é o nome da sua pastelaria, né? Esse dia que a gente criou a pastelaria, eu tava inspirado, né? Tava. Que nome que eu coloco, né? E foi olhando pro RG que você teve essa sacada. Exatamente. Quase que o chat GPT, ele bugou esse dia. Falou, não, Takeda é o ideal. Então hoje a gente tem a Pastéis Takeda. Coisa boa. Gente, o Takeda tá aqui, é um parceiro iFood. Nada melhor do que você mesmo se apresentar. Se apresenta, quem é o Takeda, há quanto tempo você tá no delivery. Certo, João, vou tentar ser breve, tá? Mas a minha história dentro do iFood começou há 8 anos atrás, tá? Legal. A gente tem a pastelaria há cerca de 10 anos, né? Mas aí com o movimento em geral, né? A gente teve no começo um bom movimento no nosso salão, né? A gente começou ali numa loja só na Rua dos Pinheiros. E aí o movimento estava muito bom na hora que a gente abriu, só que aí foi passando o tempo, alguns comércios ao redor fecharam as portas e aí a gente viu o faturamento não sendo suficiente para a gente conseguir pagar as contas do dia. E aí, assim, num período de, a gente tá falando de 8 anos atrás, a gente tá falando onde o delivery não era um negócio assim tão divulgado, não era um negócio tão usado. 2017, ali. Exatamente. Aí a gente pegou e falou, putz, ou a gente tenta alavancar o faturamento de alguma forma pra gente não deixar a roda parar de girar, que esse sempre foi a minha cabeça, né? Que eu acho que um negócio hoje em dia, ele não quebra, na verdade, porque você não está vendendo no preço certo. O que quebra, na verdade, é a falta de movimento. Se você ainda tem um movimento, uma roda girando, então você ainda consegue administrar o restaurante, ele vai conseguir passar por esse período, né? Legal. Então... E aí, nesse contexto, você tinha duas opções. Muda de ponto. Exato. Ou foca em fazer um delivery mais forte. Nessa época a gente não fazia delivery, então naquele ano de 2017, mais ou menos, a gente começou a fazer o delivery, né? Legal. Então a gente testou várias plataformas e a gente chegou no iFood. E de lá pra cá, segue sem parar, sem titubear, em altos e baixos, mas sempre vendendo. Na verdade, eu falo assim que existe um ponto ali nessa história que é o ponto onde entrou a pandemia, né? Infelizmente, a pandemia ela veio com vários fatores que foram negativos pra gente, né? Sim. Mas aí também a gente não pode deixar de falar sobre os fatores que influenciaram diretamente no resultado da nossa loja. Como, né? Oportunidades. Exato. Né? Porque assim, quando entrou a pandemia, a gente já tinha o processo de delivery implantado, a gente já tinha as embalagens, a gente já tinha uma forma de processos definidos para o delivery. Então entrou a pandemia, a gente não fechou um dia na pandemia. Legal. A gente conseguiu manter a mesma base de funcionários, a gente não mandou nenhum funcionário embora e a gente continuou realizando as entregas. E nisso foi um crescimento de faturamento através do delivery. Legal. Na pandemia. E quando foi que você, depois de já estar desenvolvendo, conheceu o Fórum de Restaurantes? Olha, na verdade, eu acho que assim, eu sempre fui uma pessoa que buscava informações sobre o mercado, né? Então, como o delivery, na época da pandemia, ele já estava sendo um diferencial e um grande agregador de faturamento para nossa empresa, eu sempre busquei mais informações sobre o iFood. Então, teve um certo dia que eu estava olhando lá o iFood para parceiros, né, no Instagram. Sim. E eu vi algo sobre o fórum. Eu falei, pô, esse negócio parece legal. Pô, eu já tenho uma certa experiência, acho que eu consigo agregar em alguma coisa
e também vai ser a oportunidade de eu aprender mais sobre o iFood para implantar nas minhas operações. E aí foi através disso que eu vi a inscrição. Isso, de uma postagem. Então fica aqui para você uma dica, um conselho, assim como o André falou aqui, Takeda, que ele viu através da rede social. Então é importante você não só se inscrever aqui no canal do YouTube, mas seguir também o TikTok do iFood para Parceiros, o Instagram, @iFood para Parceiros, tem o blog iFood para Parceiros, porque lá vão ter várias informações e a oportunidade aparece para quem está lá, para quem está no lugar certo e na hora certa. Conheceu o fórum ali e tal, e aí você fez a inscrição. E como que você foi chamado? Entrei no site da inscrição e fui ver lá, será que é possível, né? Então eu tinha que preencher um questionário, né? E aí eu falei assim, vamos tentar a sorte, né? Porque seria interessante nesse sentido, né? De você poder agregar para outras pessoas. Eu sempre tive uma rede de relacionamentos bem legal, assim, com donos de negócios também, né? Então a gente sempre trocou muita ideia e a gente trocava ideia já por fora, assim, o que dá para melhorar aqui? Será que se a gente entrar no chat aqui, a gente falar essa ideia, eles vão... Então, eu falei assim, putz, se eu conseguir entrar no Fórum de Restaurantes, eu vou ter uma voz mais ativa, vou ter realmente pessoas escutando a minha demanda e também vou ter a oportunidade de aprender com outros donos de restaurante, né? Legal. O que tá fazendo. Então, eu preenchi o questionário e aí falou, olha, se você for selecionado, você vai passar por uma entrevista online. E aí eu fiquei esperando a resposta, né? Demorou acho que 2 meses, eu não lembro, né? Mas assim, demorou um tempinho na época e a gente fica ansioso, né? E graças a Deus, eles chamaram e hoje a gente tá fazendo um trabalho muito bacana. Muito bom, muito bom. E depois que você entrou no fórum, todos os participantes ali, eles têm, né, a oportunidade de contribuir com melhorias e tal, nos serviços do iFood. E aí, o que te motivou a ser um dos caras mais ativos ali nesse grupo de troca? O que você viveu ali nos primeiros encontros, te despertou e falou assim, cara, eu preciso contribuir cada vez mais, vou buscar, vou trazer? Bom, João, eu sempre fui um cara que tive uma rede de networking muito legal, sabe? A gente conversa com donos de restaurantes e às vezes a gente percebe que as demandas são as mesmas, sabe? Você teve um problema aqui hoje, teve um problema ali hoje, independente do ramo. Hoje eu trabalho com pastel, eu tenho amigos de hamburgueria, tenho amigos de pizzaria, amigos de comida árabe. Então a gente falava sobre o iFood, aí eu falava, gente, hoje o iFood representa 70% do meu faturamento, contando salão e delivery. Hoje eu dependo da operação do iFood, eu tenho que fazer um jeito de melhorar isso. Sim. E aí, por que a gente pega e fica quebrando a cabeça entre a gente e a gente acha que não tem voz para falar com o iFood, né? Então Sim. A gente falou assim, o fórum pode ser uma oportunidade. Quando eu vi a inscrição do fórum, eu falei assim, vamos tentar. Então, é assim, o que o fórum me traz, assim, de gana, de vontade de ajudar? É isso, eu poder melhorar a minha operação e também, em conjunto, melhorar para os meus colegas, meus amigos e trazer essas informações para eles também, sabe? Então, a gente está com uma demanda lá em avaliações, que a gente teve avaliações, esse tema, por esses dias, né? Então, a gente passa nosso feedback, olha, dessa forma que tá, as avaliações não tá legal, porque ele influencia diretamente no super restaurante, se eu perder meu selo, isso vai impactar no meu movimento. Então, esse tipo de coisa é onde eu sinto que eu tenho uma importância, uma voz ativa para falar com o fórum, entendeu? Uma coisa que é importante falar, eu participei de vários encontros do fórum, como que funciona a dinâmica ali no fórum? Basicamente, sempre tem um tema, então, por exemplo, cancelamento, avaliações, vários temas, e aí a galera se junta em grupos, né? Grupos de 6, 7 pessoas ali e tal, e cada um discute um tipo de melhoria que pode ser implantada. E aí depois se reúnem, pega as melhores ideias, entende se é viável para todas as pontas e aí é testado. Todos esses testes, eles iniciam pelos parceiros do fórum, então aquele grupo ali são os primeiros a testarem, funcionou, testa mais um grupo maior e depois pode ser que vá para todo mundo. Então imagina só você ser um restaurante, um parceiro, e daqui a pouco você vê ali algo atualizado, né? Você fala assim, poxa, tem um dedo meu nisso aí. Eu participei disso, isso é bem legal. E eu fiquei sabendo que houve uma experiência fora do cenário parceiro iFood, né? Onde vocês tiveram um encontro com entregadores e com clientes que você participou. Me conta um pouquinho como que foi viver essa experiência. Essa experiência para mim, na verdade, foi algo que me enriqueceu muito, né? Porque assim, o iFood me deu a oportunidade de estar conversando diretamente com os entregadores no GT, né? Que é um evento feito para entregadores de iFood. Me deu a chance de conversar diretamente com os clientes, porque o iFood tem um grupo para clientes também, assim como tem de restaurantes. Então a gente vê todas as pontas, né? A gente tem um ecossistema ali que gira em torno, desde daquela farinha que eu começo ali o dia a dia, até o cliente final consumindo o meu produto, né? Então a gente vai pensar assim, né? Eu produzi o produto, eu coloquei ele para venda,
ele foi para o entregador, ele entregou para o cliente consumiu. Então são várias vertentes nesse ecossistema, né? E a gente entendendo todas as pontas, a tendência é a gente melhorar o processo. A gente pensa que lá na produção do meu pastel, lá quando eu escolho a farinha, como é que ele vai influenciar no final? Porque o entregador vai levar isso, tem o tempo de logística, tem o cliente que recebe, ele vai dar a avaliação, mas a avaliação vai ser em cima daquela farinha que começou lá. Então a gente está sempre buscando essas informações. E o iFood proporcionou essa experiência, né? Então aqui a gente conversou com os entregadores, vendo qual que eram as dores deles, né? O que eles tinham para falar sobre o que dava para a gente melhorar como parte de restaurante, né? Assim como a gente escutou os clientes, que assim, o que o restaurante pode melhorar? Assim como eles escutaram a gente também. Será que o cliente não pode ser um cara que seja um pouquinho mais paciente na hora que a gente tiver um problema ali na produção? Será que o entregador, ele não pode ser um cara que também entenda que às vezes na alta demanda o pedido pode demorar um pouco mais? Então essa troca de experiência, ela gera um pouquinho mais de empatia entre as partes, né? Então para mim foi fenomenal. Muito bom, muito bom. E aí aqui tem uma outra pergunta. Durante o fórum você teve aí também a chance, como falamos aqui, de compartilhar suas opiniões e tal, sobre como que o iFood poderia melhorar. E aí, quais foram os principais temas e desafios que foi crucial ali no processo ou que ainda está sendo crucial para otimizar a plataforma dos restaurantes? Quais foram os temas chaves assim para você? Nesse momento a gente está falando mais sobre o gestor de pedidos, né? Agora está entrando a parte de expedição, por exemplo. Então a gente está sendo os primeiros a testar o painel de expedição, né? Que é um painel onde está mudando a forma como você recebe o pedido, aí você vê se ele está dado lá como em preparo, ou se ele está pronto, ele está em entrega, né? É uma ferramenta que eu via nas grandes redes e eu não tinha condições de colocar no meu restaurante, porque é uma ferramenta muito cara nos sistemas, é um investimento alto. Só que o iFood está me proporcionando isso de graça. Legal. Ele não está disponível ainda, mas essa semana a gente começou a testar. E o bacana disso daí é você conseguir entender e fazer parte dessas mudanças. Por exemplo, ontem eu já passei algumas demandas que eu acho que a tela poderia ser maior, porque ela poderia ser exposta para os entregadores pararem de perguntar: o meu pedido está pronto? O meu número de pedido é tal. Ele já vai ver lá se ele está em preparo, se está pronto ou se ele já está em entrega, né? Então são ferramentas que a gente vem testando e tem dado resultado. Muito bom. A última pergunta aqui é o seguinte: como você acha que a colaboração ativa de parceiros como você no Fórum de Restaurantes ajuda a moldar ali o futuro dos serviços do iFood? Eu acho que assim, o Fórum de Restaurantes, ele me trouxe uma experiência muito bacana, porque lá a gente convive hoje, atualmente, no nosso grupo são 20 restaurantes. Só que a gente vai falar de restaurantes de norte a sul do país, com cozinhas muito diferentes e tamanhos diferentes. Eu ainda não estou no tamanho que eu acho que a gente pode chegar, que a gente trabalha no dia a dia, mas tem gente que ainda não chegou no nível de vendas que a gente tem. Então a gente tem essa troca de experiências que é muito válida. A gente consegue trazer um pouquinho de cada negócio para dentro do nosso negócio, apesar de cozinhas diferentes, apesar de regiões diferentes. Então, para mim, eu acho que o importante é você ter essa consciência de querer melhorar e querer trocar experiência, sabe? Se você não tiver esse tipo de compromisso, de querer mudar um pouquinho a realidade dos restaurantes no Brasil, não adianta vir para cá, né? Mas eu acho que se você tiver essa consciência de que se um melhora do seu lado, você vai melhorar junto, aí é bacana. É isso aí. Tem um ditado que diz que quando a maré sobe, sobe para todos os barcos, né? Takeda, então, muito obrigado. Estamos chegando ao fim aqui desse vídeo. Todo final de vídeo eu trago a dica do João, mas hoje não tem uma dica. Eu quero trazer uma consideração final. O que você gostaria de dizer aí, por fim? Pessoal, é uma honra estar aqui falando em nome dos 20 restaurantes que fizeram parte do ciclo do Fórum de Restaurantes, tá? A gente vai encerrar o nosso ciclo, mas a gente não faz nada sozinho, né? Então, o que eu levo de mais positivo desse ciclo é o network que eu fiz. Porque hoje a gente se conversa todo dia, a gente troca experiências e isso não tem preço, tá? Então, muito obrigado, João. Eu espero te ver mais vezes também, tá? Tamo junto. Obrigadão demais. Takeda, sucesso, muito obrigado, parabéns. Então é isso. E se você quer agora participar também do próximo grupo, que é o 4º grupo do Fórum de Restaurantes, as vagas estão abertas. E como que eu faço para me inscrever? Então vai aparecer um site aqui agora na tela, que é o site do Fórum de Restaurantes, no blog do iFood para Parceiros também, ou para ser mais rápido, o link está na descrição desse vídeo também. Se inscreva e fique esperando aí que você vai receber uma notificação se foi escolhido, se não foi, não esquenta. Sempre haverão outras oportunidades, mas assim, você só vai conseguir se você tentar. Meu conselho é, se inscreve aí e quem sabe, próximo vídeo pode ser você aqui, assim como o nosso querido Takeda. Muito obrigado mais uma vez, estamos juntos, se inscreve no canal, deixa seu like, siga o iFood para Parceiros no Instagram, no TikTok e no blog e até a próxima. Fui!